Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem, que estejam em casa, cuidando da saúde de vocês, como eu sempre recomendo, mas que estejam estudando também, porque é importante. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 de Língua Portuguesa. Vamos falar especificamente sobre as orações subordinadas substantivas. Então vamos lá. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra é denominada de oração subordinada. Todo período composto por subordinação tem oração principal, também chamada de subordinante, e oração subordinada. A oração subordinada é iniciada por um conectivo, tá certo? Então você já sabe, você vai ter uma oração principal e uma oração subordinada. Orações subordinadas substantivas exercem funções próprias de um substantivo: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto. Geralmente são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Então você já sabe. Como você vai identificar? Como você vai saber quem é a oração subordinada substantiva? Será aquela iniciada pela conjunção integrante, que pode ser que ou se. Normalmente, o mais usado é esse que, mas o ser também é possível, ele pode aparecer, tá certo? Atenção! Para identificar uma oração subordinada substantiva, basta substituir a oração inteira iniciada com conjunção integrante pelo pronome demonstrativo isto. Quando você faz essa substituição, quando você faz esse teste, é para você ter certeza que você tem uma oração subordinada substantiva, certo? Após a substituição, a função sintática da palavra isto será a mesma da oração substantiva. Se a substituição causar má formação da frase, significa que as formas que e se não são conjunções integrantes. Olha, vamos fazer o teste aqui agora. Preste atenção, Se o verbo da oração principal exigir preposição, o pronome isto deverá estar acompanhado dessa preposição ou deverá estar combinado com ela. Preste atenção ali no exemplo. Ele disse que não havia problema. Separei. Tenho a minha oração principal e a minha oração subordinada. Como eu sei? Como eu vou ter certeza que eu fiz a divisão correta ali? Olha a subordinada, iniciada pela conjunção integrante, que não havia problema. Então, é a minha subordinada. Ele disse, é a minha oração principal. Vamos fazer o teste para termos certeza que é uma oração subordinada substantiva. Ele disse isto, sem problemas. Tá certo? Então agora eu tenho certeza ali que eu tenho uma oração subordinada substantiva, tá certo? Especificamente nesse exemplo, eu coloquei ali uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque o verbo ali é um verbo transitivo direto. Mas daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre essas classificações, tá certo? Só quero que você entenda até aqui que eu tenho a minha oração principal e a minha oração subordinada. Fiz o teste para ter certeza que ela é subordinada substantiva. Usei o isto. Bom, agora vamos falar sobre essas classificações possíveis das orações subordinadas substantivas. A primeira classificação é subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Quando exercem a função de sujeito do verbo da oração principal. Então, se vai exercer a função de sujeito do verbo da oração principal, na oração principal eu não terei sujeito. Olha lá. É importante que você tenha prudência. É importante, oração principal, que você tenha prudência. Oração subordinada. Como eu sei, professora, foi iniciada pela conjunção integrante, que você tenha prudência, oração subordinada. Você percebe, é importante. Não tem o sujeito ali. O sujeito é a minha oração subordinada. Então, todas as vezes que isso acontecer, nós teremos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora nós temos a segunda classificação possível, são as objetivas diretas. É quando nós teremos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Exercem a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Então, na oração principal eu terei um verbo transitivo direto. Ok? Olha lá. Todos queriam que o presidente renunciasse. Todos queriam o quê? Quem quer alguma coisa. Tá certo? Tem o sujeito ali também na oração
principal, ó, todos. Tá certo? Então preste atenção. Olha o que eu falei. Exerce a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Queria. Quem quer, quer alguma coisa. Verbo transitivo direto. Portanto, que o presidente renunciasse, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mas nós também podemos ter as objetivas indiretas, as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Exercem a função sintática de objeto indireto do verbo da oração principal. Lembre-se de que a prova será amanhã. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Tá certo? Então, eu ali de que a prova será amanhã, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, porque exerce a função sintática de objeto indireto do verbo da nossa oração principal. Mas ela pode ser predicativa também. Exerce a função sintática de predicativo do sujeito da oração principal. Olha lá o exemplo. Meu maior desejo é que sejas feliz. Meu maior desejo é, oração principal, que sejas feliz. Eu tenho ali a minha oração subordinada. Olha ali, iniciada pela conjunção integrante que, tá certo? Olha o que acontece na oração principal. Nós temos um verbo de ligação. Olha o verbo ser ali. É uma característica, te ajuda a identificar essa classificação possível ali, tá certo? Então, nós temos aí que sejas feliz, uma oração subordinada, substantiva, predicativa, tá certo? Nós podemos ter as completivas nominais. Exercem a função sintática de complemento nominal de um nome da oração principal. Então, preste atenção. Ó. Sou favorável a que o libertem. Sou favorável. Se eu te dissesse só assim, sou favorável, ó, falta um complemento, falta uma informação. Só que agora quem está pedindo a informação é o meu nome. Quem completa o sentido de um nome? O complemento nominal. A que o libertem. Quem é favorável a algo. Tá certo? Então, como ali agora pede um complemento para um nome, nós temos a completiva nominal. Se fosse um verbo, seria uma objetiva. Direta ou indireta, tá certo? Então não esqueçam, quem vai completar o sentido dos verbos? As objetivas. Quem vai completar o sentido dos nomes? As completivas nominais. Tá certo? Sou favorável a que o libertem. A que o libertem, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Agora vem a sexta e última classificação possível, são as apositivas. Exercem a função sintática de aposto de um nome da oração principal. Espero isto, que você se esforce. O tema é explicado pela oração subordinada. Espero o quê? Espero isto. Olha como a explicação vem logo em seguida, que você se esforce. Ok? Bom, você tem um quadrinho que resume tudo isso que eu falei ali em relação às orações subordinadas substantivas. Lá na página 493 da sua apostila, ele vai te dar a classificação, a correspondência sintática e alguns exemplos. Inclusive, ele faz esse reconhecimento, aquele teste que nós fizemos lá no comecinho. Tá certo? Usando isto. Então, é importante que você olhe esse quadrinho, se achar necessário. Se você achar que ficou muito complicado, passe esse quadrinho para o seu caderno. É uma forma de você estar estudando também, tá certo? Bom, agora você já é capaz de fazer todos os exercícios do capítulo 18, lá da página 494. Tá certo? Eu quero que nos exercícios conceituais, o número 2, classifique as orações em destaque, que você passe essas orações para o seu caderno, separe quem é a oração principal e quem é a oração subordinada, e depois dê a classificação da oração. Não esqueça de toda a classificação: oração subordinada, substantiva, subjetiva, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal.
ok? Se tiver alguma dúvida, já sabe, você vai me chamar pelo WhatsApp, pelo plantão de dúvidas, pela plataforma, o que for melhor para você. Mas o que não pode é ficar com dúvida, tá certo? Tenha uma excelente semana, continuem cuidando da saúde de vocês e estudando, tá certo? Fiquem com Deus. Um grande beijo.